Será que o seu país está sendo governado, na verdade, pelo Satanás? Será que há líderes mundiais que têm uma força maligna dentro deles, que leva eles a cometerem simples absurdos quando eles estão governando seus países? Isso vale para presidentes, primeiros ministros, ministros de Estado. Às vezes você vê políticos muito importantes e você vê um mundo que pessoas que aparentemente são normais apoiam atos até mesmo de terror, pessoas que estão dispostas a destruir o meio ambiente em troca de lucros, pessoas que estão calando a boca da população e estão levando a ideologias que vão muito contra, por exemplo, a ideia de família, de construção, sistemas judiciários corruptos e tanta corrupção também ligada a dinheiro. E você fala, para onde que estão levando o nosso mundo, para onde estão levando muitos países que nós conhecemos e alguns muito próximos da gente? É uma pergunta muito forte. Será que realmente há uma força completamente negativa que está lutando contra Deus? É isso que está acontecendo ou não? Essa pergunta ela ainda fica mais difícil, sabe quando? Quando você lê o livro de Daniel, porque lá ele fala pra gente que Deus, ele muda os tempos e as épocas, ele remove reis, estabelece reis. Então, se Deus está estabelecendo reis não precisa somente ser a figura realmente do rei. Hoje em dia, o primeiro-ministro, ele não é absoluto como o rei, mas ele tem muito poder. Um presidente, ele, na verdade, no final das contas, decide muito da política econômica, dos valores. Ele vai decidir quem são os ministros. Em muitos países, ele até vai escolher quem vão ser os juízes do Supremo Tribunal Federal, que vão acabar legislando de acordo com os seus valores, suas ideologias, e vão acabar até tirando pessoas que cometeram crimes da cadeia e assim por diante. Então, como é que Deus é que está fazendo uma coisa dessa se está tudo dando errado? Então, você vê uma batalha que muitos teólogos chamam a batalha de Deus contra o Satanás, ou o contrário, Satanás contra Deus. Está certa essa visão? É isso que a Bíblia fala para a gente? Então, a gente vai ver algo bem importante e profundo, tudo muito baseado em versículos, para que você tenha uma ideia muito clara do que a Bíblia fala sobre isso. O Talmud, inclusive, ele traz que nenhum líder é nomeado sobre a comunidade, sobre um país, sobre uma nação, a não ser que nos céus tenham decretado isso. Então, a pergunta que a gente fez, ela realmente fica muito forte. A gente tem que entender o que Deus está fazendo. Não é uma novidade. Antes de tudo, a gente tem que parar e pensar. Pensem no faraó. Quanta maldade fazia o faraó. A gente conhece a escravidão. Isso era só parte da maldade do faraó. Mas a escravidão, ela era terrível. Como a gente conheceu também a escravidão no próprio Brasil, nos Estados Unidos. O trato a seres humanos que eram simplesmente vindo de outro país ou tinham uma outra cor de pele, eram tratos terríveis, utilizavam essas pessoas de uma forma bruta para trabalho, violavam essas pessoas, batiam em escravos, em escravas e assim por diante. A gente conhece isso muito bem. No Egito, o faraó chegou a níveis de crueldade muito maiores, porque se a gente pensa naquela passagem onde ele fala para matar todos os recém-nascidos israelitas e jogá-los no Nilo, você não consegue nem imaginar uma coisa dessa sendo feita. Realmente uma coisa assim terrível. Mas aí você para e pensa, quem é que colocou o faraó no poder? De acordo com Daniel, como você acabou de ver, foi o próprio Deus. E por que ele faz isso? Então, a primeira noção que a gente está vendo que é talvez a ideia de que pensar que é o Satanás está errado. Deixa eu já te explicar por que está errado e a gente vai entender por que Deus, até o dia de hoje, permite que líderes terríveis tomem conta de países, de nações, façam decisões tão dramáticas, tão terríveis para o seu país, para a humanidade em geral e coisas que a gente conhece, como eu falei, muito
muito próximo da gente. Uma das coisas que você tem que entender é que o Satan é uma criação divina. No livro de Isaías, ele fala especificamente: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus criou o mal. O mal é uma criação de Deus, completamente subordinado ao Criador. Mas esse mal, ele tem um papel na criação. Ele tem um objetivo. Se não houvesse o mal, não haveria livre-arbítrio. Mas você podia falar, mas calma aí, o mal está só dentro das pessoas? O mal está dentro das pessoas, é uma força espiritual que é trazida. Inclusive, é importante você entender que a ideia de Satan que está na Bíblia. Por exemplo, no livro de Jó, e lá até você entende que o Satan pede permissão para Deus. O que ele pode fazer com Jó? Aqui você já tem que tomar cuidado com algo muito sério. Por quê? Porque as pessoas cometem um engano. Elas falam que existe uma batalha entre Deus e o Satanás, como se os dois estão subindo no pódio em primeiro lugar. Pessoal, isso aqui está completamente errado. Isso daqui é uma aberração teológica. Isso é tirar o poder divino. Isso é uma aberração que você tem que tirar do seu vocabulário, tirar da sua cabeça. É uma ideologia errada, porque a própria Bíblia, o próprio Deus te fala: eu criei o mal. E esse mal, que a gente chama de Satan, ele está sob o poder de Deus, ele não pode fazer nada que Deus não permite. Então, que fique claro isso para você. A única força soberana nesse mundo, quem controla completamente, a gente tem inúmeros versículos sobre isso na Bíblia, é o próprio Deus. Então, depois que a gente entendeu o papel do Satanás, é uma criação de Deus, tem que entender que quando ele atua sob um rei, então a influência vai ser muito maior. E realmente as pessoas vão falar: eu estou sobre o império do mal. Isso acontece, por exemplo, com Faraó. Faraó, está escrito que Deus endureceu o coração dele. Mas vejam bem, não pense que o Faraó não tinha livre-arbítrio. Ele tinha livre-arbítrio. Ele decidiu fazer o mal. Chega um momento que Deus fala: é isso que você quer? Então agora você vai para esse caminho e a partir de agora você não vai mais sair dele. Ou seja, o próprio Faraó se levou a ter o seu coração endurecido. Isso vale para qualquer um dos líderes, porque a gente tem outros exemplos. Pensa em Nabucodonosor. Ele destrói a casa de Deus, o templo de Salomão. Deus permitiu que ele fizesse isso, inclusive deu poder bélico, o poder de ganhar batalhas, o poder de ter muito dinheiro, se considerar uma pessoa maior do que todas as outras, a ponto de querer destruir a casa de Deus e fazer isso. Mas será que isso aqui estava no plano de Deus? Já eu vou te mostrar a resposta para essa pergunta. No livro de Provérbios, o rei Salomão ensina para a gente algo fantástico. O coração do rei é como um ribeiro nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde deseja. Isso significa, existe um provérbio judaico que fala que o coração de reis e ministros está na mão de Deus. Deus utiliza um ministro, um rei, um presidente, um primeiro-ministro para fazer a sua vontade. A partir do momento que aquele presidente, ele tem uma má índole, ele tem um mau caráter, e Deus fala: é esse o caminho, então saiba que eu vou te usar igualzinho eu usei o Faraó e o Nabucodonosor. Mas como assim? Ele usou o Faraó? Sim. Porque o que acontece com o Faraó? Acontece que o Faraó, ele faz o mal, ele causa inúmeras mortes, muito sofrimento, mas no final das contas, o nome de Deus sai engrandecido. Porque por causa dessa maldade, Deus faz 1, 2, 3, 10 pragas completamente milagrosas. E o que acontece com essas pragas? Até mesmo os feiticeiros, os magos do Egito falam para o Faraó: isso aqui é o dedo, é a mão de Deus. Faraó, abre os olhos. Nós que usamos magia negra não podemos contra esse ser que a gente não conhecia até hoje. Ele é mais poderoso do que tudo que a gente já viu na vida. Os próprios maus, as próprias pessoas que eram descrentes, as pessoas que usavam
todo o poder espiritual de uma forma negativa, elas se curvam ao Criador. Para não falar do povo de Israel, que fica fascinado vendo praga do sangue, das rãs, dos piolhos e assim por diante. No final das contas, o mar de juncos, ele acaba se abrindo e faz mais um milagre impressionante a ponto de que todo o povo de Israel faz um cântico maravilhoso para Deus. Então, o que você percebe a partir do momento que um líder, ele decide ser mau, Deus fala, você vai servir para o meu propósito da criação. Então, no caso do Egito, a gente vê isso claramente. No caso de Nabucodonosor também, porque ele fala para o povo de Israel, se vocês pecarem, vai chegar um momento que eu vou retirar a minha presença de dentro da terra de Israel e vocês vão ser obrigados a ir para a diáspora. Vou acompanhar vocês na diáspora. Existem vários versículos que falam isso, mas essa casa vai ser destruída. Vocês pensam que eu vou ficar aqui para sempre, mesmo vocês pecando? Não. Então ele pega Nabucodonosor, ele se considera um deus, ele se considera um superpoderoso, então ele fala, olha, você vai ser o meu instrumento para fazer um enorme pecado. Mas é a minha vontade. E no final das contas, o povo de Israel chega a um arrependimento, a ponto que eles depois voltam para Israel. Esdras reconstrói o grande templo, já o segundo templo, que infelizmente acaba também sendo destruído. Mas então a gente vê que quando você tem líderes mundiais corruptos, líderes mundiais que causam desigualdade econômica, destroem o meio ambiente, eles são pessoas que fazem um sistema de justiça completamente desviado, lembrando Sodoma e Gomorra. Saiba que Deus não abandonou o universo. Tudo faz parte de um plano maior. E esse plano maior, ele vai acontecer e ele está acontecendo, porque a gente sabe que Deus tem um plano para a criação. No livro de Jó, está escrito que Deus multiplica as nações e as destrói, dispersa as nações e as conduz. Ou seja, você vê que parece que o que acontece no mundo é aleatório, foi porque aquele presidente resolveu fazer uma luta, uma guerra contra outro país. Saiba que você acabou de ver, Deus multiplica as nações, mas também destrói elas, dispersa, conduz, ele comanda o espetáculo. Deus, ele tem um plano soberano para esse mundo, como está escrito em Isaías 14. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O próprio rei Salomão em Provérbios que fala, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, no final das contas, Deus tem um plano e esse plano vai acontecer querendo ou não. Não há como alguma força se opor ao plano de Deus. Mas então, existe livre-arbítrio seu, existe livre-arbítrio desses líderes. E o que vai acontecer no final das contas? A Bíblia fala para a gente. Deus vai chegar um momento que ele vai preencher esse mundo de bondade. Vai chegar um momento em que todas as nações, como está em Sofonias 3, vão falar uma mesma língua, que muitos dizem que exatamente toda a humanidade vai chegar a um nível de antes da Torre de Babel, vai voltar a falar o hebraico sagrado, todo mundo. E vão todos, como está agora escrito em Zacarias, trabalhar a um só Deus, com um só nome, vai acabar completamente a idolatria. Mas todos vão participar disso? Claro que não. Por exemplo, a gente vê a profecia da guerra de Gog, que vem da terra de Magog, um rei Gog, que ele vai unir sob o seu comando vários líderes mundiais, vários líderes que têm a ideologia exatamente do mal, a ideologia da destruição, a ideologia contra a Bíblia. O livre-arbítrio vai permanecer e tem pessoas que vão se juntar, líderes que vão se juntar, povos, parte dos povos que vão se juntar, mas, curiosamente, nessa mesma profecia de Gog, da terra de Magog, está escrito que dentro das nações haverá lutas. Que lutas? Das pessoas de bem de uma nação contra as pessoas do mal. E cada um de nós vai ter que decidir
a quem eu pertenço. Cada líder vai ter que pensar, eu estou no caminho correto ou eu vou entrar na história, no livro da vergonha, como aparece em Daniel sobre a ressurreição dos mortos. Cada pessoa, ela tem parte do plano de Deus, mas ela decide se ela vai fazer papel de vilão ou de herói, de uma pessoa que decide estar no caminho correto, num caminho iluminado ou num caminho errado. Mas saiba, nunca perca a esperança, porque tudo que nós estamos vendo no mundo é parte de um plano maior, e esse plano maior, ele vai suceder como algo maravilhoso, como eu trouxe Zacarias, Sofonias podia trazer outras profecias, como por exemplo em Isaías, de um plano maior de bondade, até que a terra vai se encher totalmente do conhecimento de Deus, como as águas enchem os oceanos.